A aula 6 será sobre manipulação de dados com pandas. Nessa aula, vamos aprender sobre as principais formas de manipular dados no Pandas e plotagens do Matplotlib e Seaborn, que são bibliotecas externas do Python. Faremos com o mesmo dataset da última aula, mas um pouco mais expandido. Este de hoje contará com o produto interno bruto dos municípios dividido em diversas classes, que iremos explorar brevemente durante a utilização das ferramentas e a apresentação delas nessa aula. A estrutura dessa aula está aqui apresentada no início do nosso Jupyter Notebook, onde faremos os fundamentos da limpeza de dados, apresentando as possíveis ferramentas que você utilizaria no dia a dia, a filtragem e operações booleanas. Então a gente vai para o método do group by e agregação, que são muito úteis quando você quer computar várias medidas de agregação de uma vez só, em vez de usar várias linhas de Python para isso. Então teremos uma breve sessão de concatenação e integração de data frames, onde iremos fazer alguns exemplos de mentira aqui para exemplificar as funções. Então haverá uma pequena análise estatística e métodos de análise temporal que serão apresentados, que são muito úteis na biblioteca do Pandas. E por fim vamos mostrar mais alguns métodos de visualização para complementar a nossa última aula. De início aqui, então, vamos importar as bibliotecas, tanto Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn, que serão as utilizadas nesta aula. Caso vocês não consigam, lembre-se de instalar elas usando o pip. Agora, para ler o nosso dataframe, que é uma tabela do Excel, utilizaremos o readExcel, que necessita de uma biblioteca a mais no Pandas para ser usado, que, se eu não me engano, é o XLS2, um nome parecido, que se você não tiver instalado no seu ambiente virtual vai dar um erro aqui. E a gente vai nomear como cidades. Dado que o nosso Excel agora está carregado na memória RAM da nossa célula aqui do nosso Jupyter Notebook, vamos dar prosseguimento à nossa análise aqui, renomeando a coluna de produto interno bruto por preços correntes, que vai ser onde a gente vai focar na aula de hoje, para PIB. Mesmo isso sendo apenas uma parte do que constitui o PIB de uma cidade, que está bem separado aqui no nosso dataframe. Caso você queira mudar o nome de outras colunas, é só seguir o mesmo padrão. A gente pode, por exemplo, vir aqui, colocar o nome de outra coluna, se a gente soubesse o nome dela. Então, colocar 2 pontos e o nome que a gente vai colocar 2 pontos e a gente vai escrever o novo nome da nossa coluna. E assim a gente teria uma substituição. Caso essa coluna não seja encontrado, o Pandas vai ignorar esse item do dicionário. E caso haja colunas as quais os nomes delas não se encontram nesse dicionário, elas também não serão renomeadas, permanecendo com o seu nome original. Como a gente trouxe os nossos dados de uma planilha do Excel, todas as colunas estão bem nomeadas. E como também o nosso dataset vem do IBGE, não há nenhum dado mal escrito, ou por exemplo uma célula onde deveria ter números com letras, aparentemente, mas a gente pode se certificar aqui. Vamos descobrir quais são as colunas do nosso dataset. Usando cidades.colunas, que vai nos extrair uma lista, uma série, na verdade, com o nome de todas as colunas, e a gente faz ela virar uma lista para o Python conseguir interagir com ela de uma maneira mais simples. E a gente pode ver que as nossas colunas do dataset são ano, nome da grande região, código da unidade da federação, sigla da unidade da federação, nome da unidade da federação, nome do município, nome da mesorregião, nome da microrregião, nome da região geográfica imediata, nome da região geográfica intermediária, hierarquia urbana, principais categorias, nome da região rural, segunda classificação do núcleo, Amazônia legal, semiárido, valor adicionado bruto na agropecuária por preços correntes, valor adicionado bruto da indústria nos preços correntes, valor adicionado bruto nos serviços nos preços correntes, exceto administração, defesa, educação e saúde pública e seguridade social, por R$1.000. Valor adicionado bruto da administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social, nos preços correntes. Valor adicionado bruto total nos preços correntes.
impostos líquidos de subsídio sobre produtos correntes nos preços correntes, a nossa coluna que foi renomeada para PIB, que antes se chamava Produto Interno Bruto nos preços correntes, a nossa coluna que foi renomeada para PIB, que antes se chamava Produto Interno Bruto nos preços correntes, Produto Interno Bruto per capita nos preços correntes, atividade com maior valor adicionado bruto, atividade com segundo maior valor adicionado, atividade com terceiro maior valor adicionado bruto. Essas são todas as nossas colunas, que são as 26 pertencentes ao data frame que vamos trabalhar hoje. Aqui eu pedi para o Python imprimir as primeiras linhas do nosso data frame. O head vai imprimir como default as 5 primeiras linhas, mas como nós temos muitas colunas, elas vão ser cortadas aqui e não vão aparecer todas, mas a gente já pode ver que o ano é somente o ano, o nome da região é realmente uma string, os códigos são números, as siglas, Rondônia aqui, o nome dos municípios, a região, dá para ter uma ideia geral de como o data frame está se comportando. E a gente confirma que ele tem realmente 26 colunas. Bem, para começar a limpeza dos nossos dados, nós temos que primeiro saber se há dados a serem limpados. E a melhor maneira de responder isso, como já vimos, é perguntando para o Pandas se há valores nulos, se há NA, e somando todas as respostas de verdadeiro, porque ele vai trazer um vetor falando true ou false para se aquele dado é vazio ou não. Então a gente usa esse método de agregação para saber quantos faltantes tem. Em seguida, a gente vai perguntar se há algum valor nulo em cada uma das colunas, que pode ser diferente do NA, porque há siglas que o Panda interpreta como nulo e há siglas que ele interpreta como NA, mas um cobre o outro geralmente. E também a gente pode pegar as informações mais gerais do nosso data frame fazendo cidades.if brackets, que aqui no caso do nosso Jupyter Notebook a gente coloca no fim da célula e vai ser impresso. Caso contrário, a gente teria que colocar um print, que daí apareceria no nosso terminal. Bem, o início do nosso data frame, pelo jeito, todos os dados estão aqui. Mas descendo um pouco mais, a gente vai ver que vai realmente ter colunas onde há valores nulos. Como nós temos muitas colunas e o Pandas está cortando aqui, ou a gente pode ver como um elemento scrollável, ou a gente pode filtrar para a nossa resposta ser um pouco mais curta. Vamos fazer um método de filtragem aqui, e a gente só vai imprimir aqueles que o valor for maior que 0. Imagino que isso aqui seja o suficiente. Pronto. Vamos ver que são essas aqui as colunas que estão com valores faltantes, e todas elas têm o mesmo número de valores faltantes. Então, provavelmente, na metodologia, houve algum dado que não pôde ser coletado nesses 11.140 municípios, e isso gerou todas essas colunas com valores faltantes, que são valor adicionado bruto na agropecuária, indústria, serviços, valor bruto adicionado total. Então muito provavelmente são municípios onde não teve essa pesquisa do PIB nos anos que a gente tem aqui no nosso data frame, que, se eu não me engano, começa em 2010. E bem, quais são as colunas com valores nulos, que provavelmente vai bater aqui, mas talvez não bata, então é bom a gente ver. E a gente tem o mesmo problema de antes, vamos fazer uma filtragem aqui um pouco diferente, porque dessa vez são valores booleanos, e a gente só quer as colunas que há valores verdadeiros, porque os falsos significa que elas estão completas. Vamos rodar novamente essa célula. E bem, a gente consegue ver que são realmente as mesmas colunas do nosso outro teste, então são apenas essas que vão ter que ser tratadas. Agora, sobre as informações do nosso data frame, é mais fácil a gente aumentar a nossa célula aqui para ver melhor ela. E bem, a gente tem um total de 77.965 linhas no nosso data frame. Como a gente sabe que o ano está completo, aqui a gente consegue ver que realmente ele está completo, e todas essas está. E a gente também pode comparar já os tipos que o Pandas identificou para cada coluna. Porque caso a gente queira trabalhar efetivamente com essas colunas grandes, é bom que o Pandas saiba qual é o tipo dessas colunas. Precisa trabalhar com o tipo objeto, que pode emular todos os outros, é bem mais custoso
e ele geralmente não vai conseguir trabalhar junto com o NumPy, que é bem mais rápido. Então a gente consegue ver aqui que tá certo, o ano realmente é um integer, o nome da grande região é uma string, o código é um int, e pelas coisas aqui estão tudo certo. Os valores brutos dessas nossas diversas colunas realmente foram todos identificados como float 64, que é uma precisão razoável para um Excel que não vai ter muitas casas decimais. Bem, então aparentemente está tudo certo, além dos valores faltantes, que é aqueles 11.000. A gente consegue ver aqui que está faltando justamente os NAs para dar os 77.000, que é o valor total do nosso data frame. Bem, a nossa primeira opção é excluir essas linhas faltantes. Isso pode ser um problema, pode ser não, pode que não seja um problema, mas visto que a gente tem realmente um número muito grande de linhas faltantes, não seria o método recomendável, porque a gente teria que ver um pouco melhor como que é a distribuição desses valores faltantes. Será que se uma cidade tem valores faltantes, então ela falta com os valores em todos os anos? Ou existe um ano onde todas as cidades não tiveram os seus PIBs pesquisados? Isso são duas hipóteses diferentes que vão trazer aqui métodos de limpeza de dados diferentes para a gente. Então a gente tem que dar uma conhecida um pouco mais aprofundada no nosso data frame. Mas caso a gente quisesse tirar as linhas, como que nós faríamos? Bem, temos o método DropNA, que o que significa? Todas as linhas que em alguma coluna tiver um valor faltante, elas serão descartadas. Então a gente estaria vendo aqui uma perda de 11.000 linhas, que é uma perda considerável. Por isso que esse DropNA não está in place, mas sim ele só está fazendo um método que cria uma cópia do nosso data frame, que está sendo salva em uma nova variável aqui, para termos como exemplo. Vamos rodar aqui. E bem, nosso antigo data frame com 78.000 linhas praticamente passa a ser um data frame com 66.000 linhas. Realmente perdemos todas as linhas que a gente tinha visto que estão faltando, e além do mais a gente viu que quando uma falta, todas as outras faltam, porque a gente não teve uma perda maior do que 11.000 linhas, porque cada coluna poderia ter os seus valores faltantes em linhas diferentes. Isso seria uma perda ainda maior do nosso dataset original. Bem, seguindo, a gente pode preencher esses valores com algum valor do nosso gosto. Esse é o FillNA. Dependendo do seu problema, se for, por exemplo, um problema de modelagem, matemática, você pode preencher com um epsilon pequeno para que não seja zero ou não. Mas assim, preencher o PIB de uma cidade que não prestou a pesquisa como zero também é uma péssima ideia, mas aqui nós podemos fazer e vai ser igual ao DropNA. A gente faz um FillNA e a gente pode salvar o resultado desse preenchimento em outra coluna, se a gente quiser, para ter esse nosso data frame um pouquinho expandido para ver as diferentes maneiras com que a gente pode limpar os dados. Então aqui eu estou pegando apenas a coluna do PIB, fazendo um fatiamento dela, que vai nos dar uma série, e eu estou preenchendo todos os valores faltantes com zero. E eu estou salvando isso em uma nova coluna, chamada PIB FillNA, com o nosso zero. E a gente vai ver que a soma dos PIBs não vai mudar, tanto com eles preenchidos com zero ou não, justamente por ser zero, né? A gente também pode preencher com outros valores, por exemplo, a mediana. Por que é mediana? PIB é uma coisa que a gente sabe que tem municípios que têm um PIB muito distante de outros. Então a mediana já seria uma péssima ideia para a gente preencher os valores, porque, bem, a média seria uma péssima ideia, porque, por exemplo, São Paulo ia puxar o PIB médio das cidades lá para cima, e isso não é a realidade. A gente usa a mediana, então, que ela é um pouco mais resiliente a outliers, e a gente vai fazer esse outro preenchimento, onde a gente vai pegar o nosso PIB e a gente vai descobrir o valor mediano deles. Se eu não me engano, a função mediana do Pandas desconsidera valores que o Pandas identifica como NA. Então, se a gente tem 11.000 NAs, eles não vão entrar na conta da nossa mediana, assim fazendo ela não ser deslocada para a esquerda. Isso é muito importante, porque senão provavelmente o nosso resultado da mediana da coluna PIB e da coluna FillNA com zeros vai ser diferente.
A gente pode até testar na próxima célula aqui. Então, gente, dei uma resolvida aqui no nosso código e, bem, a gente vai ver aqui que tanto após preencher os NAs com 0, eles vão continuar com o mesmo valor anterior, que era da soma, então a gente vê que a gente não alterou o valor, mas muito provavelmente a mediana das nossas métricas vai ser diferente se a gente considerar ou não o preenchimento com zeros. Vamos ver aqui. E bem, a gente vê uma diferença aqui na nossa mediana, justamente porque preencher com zeros não é diferente de deixar a linha com valores nulos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, preencher aqui com a mediana sem contar os valores nulos, para ser uma métrica um pouco mais coerente com a realidade, e a gente vai ver que a nossa soma dos PIBs vai dar uma aumentada. Então, porque a gente realmente colocou novos dados ali, não necessariamente eles são próximos da realidade, justamente porque a gente está levando em conta todos os municípios do Brasil e colocando a mediana deles em certos municípios. Talvez, por exemplo, uma técnica de interpolação um pouco mais bem pensada para esse data frame seria pegar a mediana da região e colocar como o PIB daquela cidade para fazer uma projeção, porque daí a gente estaria levando a hipótese para frente que cidades na mesma região têm PIBs próximos uma das outras, justamente porque essa é a construção, né, do PIB regional. Bem, a gente tem o Forward Fill, que o que é isso? F-Fill no Pandas. Ele vai ler a sua tabela na ordem que ela está, e quando encontrar um valor vazio, ela vai pegar o valor anterior, que provavelmente haveria, né, um valor ali, e vai replicar esse valor para frente, para frente, para frente, até encontrar um próximo valor que não seja vazio. E daí ele vai continuar lendo, e é esse o mecanismo do Forward Fill. Isso é muito bom, por exemplo, para séries temporais, às vezes que você acha que um fenômeno que você parou de medir, ele vai continuar constante. Coisas assim que revertem a média, por exemplo. Aqui seria uma péssima ideia, justamente porque a nossa tabela é ordenada por municípios. Então a gente estaria pegando o PIB de um município aleatório, que teve o seu PIB contabilizado, e replicando esse PIB para os próximos municípios, que podem estar em regiões completamente diferentes, serem de tamanhos completamente diferentes. Então, assim, a gente não gostaria de replicar, por exemplo, o PIB de São Paulo em Araçoiaba, porque não faz sentido isso. Mas o Forward Fill faria isso para a gente, então é bom considerar os casos onde o Forward Fill faz o seu destaque. Porque há casos, mas não é o do nosso data frame de hoje. O B-Fill, Backwards Fill, é a mesma ideia, só que ele vai começar do fim do seu data frame e ir subindo. Achou um valor nulo, começa a replicar ele para trás. Esses dois têm uma fraqueza. Se o primeiro valor do seu data frame for um valor vazio, ele não tem muito o que fazer. O Forward Fill é a mesma coisa. Se o primeiro valor do seu data frame for vazio, ele não vai conseguir preencher até que ele encontre um valor não vazio. Então você tem que, se você quiser usar o Backwards Fill, é muito bom você dar um ponto tail no seu data frame para ver que a última linha está completa. Se você for usar o Forward Fill, dê um ponto head no seu data frame para saber se as informações da primeira linha estão completas. E bem, isso completa o nosso tratamento de dados. Claro que há outras ferramentas no Pandas, por exemplo, interpolação, que podem ser muito úteis. A gente colocaria aqui cidades, ponto, vamos lá, PIB interpolado. Claro que não faz sentido a gente interpolar PIBs de cidades em ordem alfabética, mas claro que se a gente, por exemplo, fizesse uma ordenação pseudo-geodésica, assim, onde a gente usaria as coordenadas de GPS para ver cidades próximas e interpolar os PIBs entre elas, faria um pouco mais de sentido, seria um método que a gente teria que implementar na mão, mas seria muito mais interessante. A gente pode colocar aqui cidades, vamos lá, PIB, interpolate, e tem vários métodos de interpolação, linear. A gente pode colocar linear, spline são muito legais porque ele vai usar funções cúbicas para ligar o ponto ao próximo ponto de maneira lisa, caso você queira que o seu gráfico se torne liso, para preencher, né, os valores faltantes. Isso também é muito bom quando você, por exemplo, tem uma undersampling em uma série temporal,
onde você só tem alguns pontos esparsos, mas você sabe que aquela série temporal, no fundo, era contínua. Desde que você imagine que o comportamento dessa série temporal seja uma coisa contínua e que a amplitude dela não seja astronômica, assim, splines cúbicos geralmente são uma ótima maneira de você interpolar. Ainda mais se você quiser preservar a primeira e a segunda derivada nos pontos onde você tem informações do seu experimento. A gente poderia fazer isso. E bem, agora a gente vai para o S-Type. S-Type Replace. O S-Type, ele vai pegar a coluna que você passar para ele e tentar jogar ela para a tipagem que você pedir. Por exemplo, a gente pode ir na cidades do ano e pedir para ele transformar em datetime com um ano aqui. Por isso o Y, o ano maiúsculo. Aqui provavelmente vai dar errado, porque não é assim que a gente passa o datetime para ele. Então a gente não vai usar essa transformação. Onde isso seria útil? Caso a gente tivesse, por exemplo, a data onde a pesquisa foi feita e não apenas o ano da publicação dos dados. Geralmente está no formato de string, porque o computador não sabe se o dia, o ano ou o mês veio primeiro e tal, e daí você tem que dar uma lida na sua base de dados, passar a formatação para ele, que você vai usar o format igual, abre aspas. Por exemplo, se a sua formatação é dias, meses e anos, você vai colocar asterisco D, daí barra, asterisco mês. E, por exemplo, se você é louco e depois do dia e do mês tem uma barrinha, em vez de um slash, você vai colocar a barrinha aqui, vai fazer porcentagem ano minúsculo ou maiúsculo, e assim você vai estar informando para o Pandas como é que é a formatação do seu datetime que você quer que ele converta para datetime, que é um tipo muito bom, porque ele consegue fazer delta time e tal, você não precisa se preocupar com o cálculo de tempos. Geralmente é bem difícil você calcular de horas para dias, dias para anos, porque tem muita coisa envolvida nisso, né? Tem o ajuste a cada 4 anos e tal, então o datetime faz isso tudo por você, e por isso é uma biblioteca muito usada, principalmente quando você está usando como índice a data de alguma coisa. Nesse caso a gente só está usando o ano, então não vai ser necessário. E aqui, ó, por exemplo, a gente pode pegar a Amazônia Legal e fazer que essa coluna se torne uma string. Vamos ver aqui. Amazônia Legal, agora uma string. E se a gente quisesse que fosse um int? Que vai dar um erro, justamente porque a coluna Amazônia Legal Vamos ver a carinha dela. Bem, a Amazônia Legal, ela apenas fala se a cidade faz parte da região da Amazônia Legal ou não. Então, muito provavelmente a gente conseguiria transformar em um booleano. Só que a questão é, o Python não entende português. E a gente pode ver que o sim ou não está em português. A gente vai tratar isso um pouquinho mais para frente no replace. Aqui o datetime eu já expliquei. Replace é como se fosse o replace de strings do Python, onde você pode substituir uma string por outra. Aqui a gente pode transformar a string sim em true e depois transformar a string não em falso e passar para o type booleano. No nosso primeiro caso até funcionou, porque o Pandas teve esse suporte. Nem sempre, ou da maneira com que vier os seus data frames, ele vai conseguir interpretar. Então é muito bom a gente usar esse replace justamente para trocar para algo que a gente tem certeza que ele consegue interpretar. Então, por exemplo, aqui a gente consegue certificar que o semiárido passou a ter o tipo booleano, que foi impresso aqui. Vamos ver se antes era verdade. Não. Antes era uma coluna de strings que falava sim ou não. Bem, mais uma maneira que fica mais tranquilo da gente trabalhar com essas coisas. Porque, por exemplo, se a gente quiser agora filtrar apenas as cidades que fazem parte do semiárido, é só a gente usar a coluna do semiárido como filtro.
E como os elementos dessa coluna já são booleanos, vai filtrar sem problemas. A gente não vai precisar fazer uma expressão em volta dela. Agora, vamos justamente falar de filtragem e operações booleanas. Filtros condicionais com operadores booleanos. Se a gente quiser escrever de uma maneira mais concisa, a gente pode usar o e-comercial para selecionar linhas que satisfazem todas as condições, ou seja, um AND do Python. A nossa barra reta é o nosso OR e o till é o não, que é o operador que inverte. Então, caso a gente tenha uma lista de sims ou nãos e a gente usa o till na frente dela, ela vai passar a se inverter. Os sims vão significar nãos e os nãos vão significar sim. Justamente como funciona a operação booleana do negativo. É muito bom, na hora de filtragem, a gente usar a agrupação, que é o group by, de uma ou múltiplas colunas. Primeiramente, aqui a gente vai setar a opção do formato do nosso pandas. Ele é muito flexível com o formato que ele vai imprimir no seu terminal. E se você não gostar de formatação científica, você pode usar o G, que é a genérica, ou você pode informar ele quantas casas depois da vírgula de um float você quer mostrar, e daí vai deixar essa como uma formatação padrão. Espero que eu não tenha escrito errado essa formatação de float, mas se eu não me engano é assim. Vamos rodar aqui para ter... Ok, não deu errado, mas enfim. Voltando, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar por unidade, por sigla da unidade da federação, ou seja, agrupar por estado, e calcular a soma do PIB de cada estado. A gente também pode, por exemplo, agrupar por região e calcular a média do PIB. Ou a gente pode agrupar por região e por unidade federativa e fazer a soma dessa agregação. Assim, o que acontece? Ele vai pegar ele vai ir na coluna de nome, por exemplo, no nosso segundo exemplo aqui, o que o pandas vai fazer? Ele vai pegar a coluna nome da grande região e vai procurar todos os elementos, todas as linhas com o mesmo nome. Essas linhas vão se tornar uma lista temporária, onde a gente tem que fazer algum método de agregação para elas colapsarem a um elemento só. No nosso caso, a gente está usando o método de agregação que é a média desses valores do PIB. A gente poderia fazer a média de todas as colunas, se a gente não fizesse esse método de fatiação aqui, que é chaves PIB. A questão é, a gente tem colunas de booleanos, colunas de strings, colunas de datetime. Isso não faria sentido. Então, a gente só vai pegar a coluna do PIB, nesse caso. Os outros exemplos são as mesmas coisas. E aqui a gente pode fazer um agrupamento duplo. Então, a gente vai ver aonde as linhas batem duplamente e a gente vai concatenar elas. Vamos ver os resultados aqui. Bem, a gente tem as siglas por unidade da federação com seus PIB somados, as grandes regiões, e a gente tem o agrupamento duplo delas aqui, onde além da gente separar por região, a gente também separou por estados dentro delas. Então no final deu a mesma resposta do primeiro exemplo, só que aqui ela tem uma indexação dupla, que primeiro indexa pela grande região e depois pelo estado. Assim ficaria mais fácil, por exemplo, você falar sul ou você sul Paraná, e daí você consegue fazer uma filtragem melhor. Por exemplo, vamos pegar aqui e a gente vai pedir para imprimir não o head, que é o nosso começo do nosso data frame, mas sim vamos pedir para imprimir o Sudeste. Bem, no Sudeste a gente tem São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, MG e S. Bem, aqui então umas exemplificações do agrupamento que a gente pode fazer com as colunas. Isso é muito bom e remete bastante a SQL, por exemplo, onde essa operação é bem comum. A gente também tem o método AGG do Pandas, que é o quê? Você está fazendo esse agrupamento e você não quer agregar as coisas de uma única maneira. Você quer, por exemplo, agregar de várias formas diferentes. E isso te permite fazer justamente isso.
Aqui a gente está passando o quê? Um dicionário, onde as chaves são as colunas às quais a gente quer aplicar uma certa fórmula ou função de agregação, e os valores são as funções de agregação que vão ser passadas a ele. Então, por exemplo, na coluna PIB, a gente vai calcular a soma, a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. O produto interno bruto per capita, por preços correntes, a gente vai calcular a média deles. E depois a gente vai printar tudo aqui para ver como que vai sair. Ele vai criar uma tabela para nós, onde tem os nossos métodos de agregação e as colunas, as linhas que foram geradas pela agregação, né, das grandes regiões. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Aqui, da mesma maneira, a gente calculou o máximo, porque foi cortado, né? Tem esse aqui, o máximo também foi calculado aqui. E do produto interno per capita nos preços correntes, a gente também tem a média deles nessa outra coluna aqui. Então, muito bom da gente fazer uma análise estatística sabendo essas ferramentas, porque ela se torna muito mais fácil de ser implementada e bem rápida de fazer e de ler aqui os resultados. Vocês viram o quanto o nosso DataFrame demorou para carregar, mas os resultados que a gente pede para fazer esses cálculos são muito rápidos, porque a maioria deles depende apenas de ler a lista uma vez com os seus métodos de cálculo, né? Vamos procurar, por exemplo, os 7 menores itens da nossa lista pelo PIB. E a gente vai ver que tem um negativo, porque aqui não é exatamente o PIB, mas sim um dos componentes do PIB daquela região, e a gente consegue ver que Guaramé, em 2012, teve esse indicativo extremamente negativo, com menos 19 mil. E se a gente subir aqui, a gente vai ver que o mínimo do Nordeste deu menos 19 mil, que é justamente por causa dessa cidade. Agora a gente vai ver verificação de pertencimento com ISIN, um método que verifica se os valores de uma coluna pertencem a uma certa lista de valores, ou seja, a gente vai pegar uma coluna no nosso DataFrame e a gente vai perguntar quais das linhas no nosso DataFrame, nessa coluna, tem o mesmo valor o qual a gente está procurando. E daí a gente vai ter um vetor de booleanos retornado a nós. Primeiramente, vamos filtrar o Nordeste e o Sudeste do nosso DataFrame fora. A gente pega cidades, a gente vai ir na coluna nome da grande região e a gente vai se perguntar se tem Nordeste ou Sudeste escrito nessa coluna. E a gente vai retornar sim ou não, assim filtrando o nosso DataFrame. Agora com o nosso DataFrame filtrado, a gente gostaria de perguntar, por exemplo, qual é o número de municípios no Nordeste e Sudeste somados. Só que como nossa base de dados tem múltiplos anos, vamos também filtrar pelo ano, pedindo para que ele seja exatamente igual a 2010 como um int, porque a gente sabe que a coluna dos anos é um int e não é uma string. Então vamos lá. E a gente vai ter 3.462. A gente também pode filtrar por unidades da federação específicas, por exemplo. A gente vai fazer a mesma ideia, só que agora a gente vai pegar a sigla da unidade da federação como coluna e a gente vai procurar nela SP, RJ e MG. Assim, tendo também o número de municípios de SP, RJ e MG somados, desde que a gente filtre fora os repetidos por o nosso DataFrame ter vários anos. Como a gente sabe que o primeiro ano que a gente tem é 2010, a gente consegue colocar aqui que não vai dar nenhum erro, tendo 1.590 municípios. Agora vamos para a parte de concatenação e integração de DataFrames. A gente vai ter o método concat do nosso Pandas, que concatena DataFrames, seja pelas linhas axis ou pelas colunas, que é o axis 1, ou pelas linhas, que é o axis 0. Bom, para usar é muito bom para usar datasets de mesmo formato, porque caso eles não tenham o mesmo formato, eles não vão ser compatíveis. O merge ele pode ser feito de 4 maneiras, com inner, left, right e outer, que é um join relacional semelhante ao SQL. O inner mantém apenas as correspondências. O left mantém todos os da esquerda, o right mantém todos os da direita e o outer simplesmente mantém todos. Então todas as maneiras de conectar os dois dataframes
pelas colunas que você vai passar como identificadores deles. Geralmente, quando a gente está procurando uma relação 1 para 1, a gente pode usar o inner, mas quando é, por exemplo, 1 para vários, a gente vai usar o left ou right, dependendo da direção desse 1 para vários. E se tiver vários para vários e a gente quer um data frame com todas as combinações possíveis, a gente vai usar o outer. Geralmente ele vai nos retornar um data frame esparso, que não é muito bom para ser trabalhado, porque vai ter muitos valores faltantes, ou seja, todos os valores que faltam, né? Porque caso contrário o outer e o inner seriam iguais, mas para muitos databases isso é necessário para ser feito. A gente também vai ter o join, que é o inner, left, right, outer, na mesma ideia, só que é uma forma simplificada de usar o mesmo método. É vantajoso quando você vai usar o mesmo índice, por exemplo. Aqui a gente vai subdividir o nosso dataset em vários datasets e fazer o merge deles, já que a gente só vai estar disponibilizando um dataset e a gente não queria deixar ainda maior os materiais complementares dessa aula, a gente optou por subdividir os nossos dataframes e fazer uns exemplos aqui mesmo na célula. Aqui a gente está dividindo o nosso dataframe no ano de 2020 e 2021, e para combinar eles a gente vai dar .concat, a gente vai passar a lista dos dataframes que a gente quer concatenar, a gente vai falar qual eixo a gente vai concatenar eles em, que nesse é as linhas, para a gente colocar 2020 e 2021 um em cima do outro, e é para ignorar os índices, porque tanto o primeiro como o segundo tem os índices numerados de 0 até o último número da linha como default. Isso iria dar um conflito na hora da gente juntar os dois, justamente porque eles têm os mesmos números. Caso eles viessem de dataframes diferentes, com índices, por exemplo, que seguissem uma regra de identificação única, a gente talvez poderia combinar eles sem ignorar os índices, e assim já ganharíamos um dataset organizado. Mas como aqui a gente está usando os anos para saber se uma linha tem que vir antes da outra, os índices já não fazem sentido mais. Vamos descobrir o tamanho deles aqui, fazendo o join. E a gente vai ver que realmente tem 11.000 linhas, os dois anos combinados. O nosso segundo exemplo vai ser um inner join, supondo dois dataframes com colunas em comum. Por exemplo, a gente vai pegar o primeiro dataframe que vai ter as colunas nome do município, sigla da unidade da federação e o PIB. Já o nosso segundo dataframe tem nome do município, sigla da unidade da federação, produto interno bruto per capita, preços correntes. Cada um deles com 10 elementos, por exemplo. Aqui a gente vai dar um merge de forma inner para que a gente só haja aqueles que se completem. E vamos imprimir os 5 primeiros desses 10. E aqui a gente consegue ver que ele foi realmente juntado. E aqui a gente tem um dataframe só, que tem as colunas nome do município, sigla da unidade da federação, PIB e produto interno bruto per capita nos preços correntes. E veja que ambos os dataframes antes tinham as informações duplicadas de nome do município e sigla da unidade da federação. Mas aqui eles não têm essa redundância, então não apareceu colunas duplicadas desnecessárias justamente porque a gente usou o inner join. A gente consegue ver que fazendo o join vai ser a mesma coisa, só que de uma maneira simplificada. Por que eu gosto de usar o join? Porque o join é uma maneira simplificada que já pressupõe alguns argumentos que geralmente você sempre tem que passar e na verdade não vai mudar muita coisa. Aqui a gente vai pegar e a gente vai indexar o nosso cidades como o nome do município. Então o nome do município agora passou a ser os nossos índices. Vamos então criar um dataframe com a coluna PIB e os índices como nomes das cidades, apenas os 10 primeiros valores, por que não? A gente então vai pegar o dataframe do produto interno bruto per capita por preços correntes. Vai pegar os 10 primeiros também. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um join inner, só que agora, como a gente não passou aonde a gente vai fazer esse join, ele vai fazer o join pelos índices, justamente porque agora a gente fez que os índices são únicos para cada linha, né? E vamos ver o resultado.
E a gente tem aqui um data frame com duas colunas, que é o PIB e o PIBC, de maneira que o nome dos municípios continua sendo único aqui como indexador do nosso data frame. A gente pode fazer, como visto na aula anterior, outros métodos então com esse data frame aqui justamente para recuperar a nossa coluna. Por exemplo, a gente pode fazer aqui reset index, que vai fazer o nosso joined deixar de ter como indexador os nomes dos municípios e passar a ter o indexador padrão, que é os números de 0 até o tamanho da lista n-1, e os nomes da cidade vão passar a ser uma coluna agora do nosso data frame, porque a gente não colocou drop igual a true, a gente vai colocar drop igual a false, que é o default. Então a gente vai colocar join aqui de novo para imprimir essa tabela no final. A gente vai ver que agora o nome do município passa a ser uma coluna no nosso data frame. Agora vamos ver análise estatística e métodos de análise temporal. Por exemplo, sum, mean, count, standard, que a gente já comentou um pouco sobre, mas vamos focar um pouquinho mais neles. O sum vai somar todos os itens da coluna, então tem que ser float ou int. O mean fazer a média, o count vai ver o número de valores iguais, é muito bom para agregação. E o standard vai calcular o desvio padrão. A gente também pode criar a matriz de correlação entre colunas numéricas de um data frame. A gente pode também usar o where, e a integração com o NumPy. É importante para filtragem de outliers, mantém valores que satisfazem uma condição e substitui os outros. A gente faz isso de que maneira? A gente coloca o dataframe.where, escreve uma condição, vírgula ou outro valor, caso essa condição não seja verdadeira. E a gente pode fazer a mesma coisa com o NumPy, assim passando ND arrays, mas daí nesse caso a gente pode colocar tanto o valor que vai ser passado quando for verdadeiro, como o valor que vai ser substituído quando for falso, caso a gente queira. A gente também vai ter o método diff, que calcula a diferença absoluta entre um valor e o seu anterior, então ele vai consumir um valor do seu data frame, ele vai passar a ser um menor, e ele vai, em vez de ter os valores, ele vai ter o delta dos valores, né, de maneira discreta. O PCT Change também é uma forma de calcular o seu delta das diferenças, só que agora em porcentagem. Então você está fazendo a diferença multiplicativa daqueles valores. Faz muito sentido, por exemplo, quando você quer calcular retornos, onde eles são calculados de maneira como uma porcentagem discreta e não como o valor absoluto que a sua ação subiu ou desceu. Agora nós vamos para a visualização. Ela já foi um pouco tratada na aula anterior, mas aqui vamos dar uma relembrada e usar um pouquinho mais do Seaborn, que é outra biblioteca muito boa para visualização de dados. Começando, Matplotlib é uma biblioteca que serve de base para muitas outras, e tem o melhor controle sobre os gráficos, mas exige muitas linhas de código e tudo é configurável nela. É um visual menos moderno, sendo pouco iterativo, mas que é aquela coisa que realmente sempre é capaz de fazer tudo. A gente só vai enfrentar uma dificuldade, vai ter que gritar um pouquinho com o Matplotlib para ele conseguir fazer o que a gente quer. Aqui, ó, por exemplo, a gente vai dar o plot e subplots, porque daí a gente está gerando um objeto que retorna uma tupla, figure e x. É tanto a figura como o eixo. E aqui a gente só está usando isso para falar o tamanho do nosso gráfico, que ele vai ser um gráfico 12 por 6. Você vai testando, mas o mais importante disso é o ratio que ele cria, ou seja, ele vai ser 2 vezes mais longo em um eixo do que do outro. Vamos pegar as maiores cidades por PIB médio dos últimos anos delas e vamos achar os índices dessas cidades. Assim, a cada índice a gente vai pegar o nome dessa cidade e salvar aqui como unidade do município, data. O que a gente vai? A gente vai filtrar pelo nome dessa cidade e a gente vai pegar e colocar no nosso eixo um gráfico onde o X é o ano e o Y é o PIB daquele município. Assim a gente vai fazer para os 5 maiores municípios com PIB médio dos últimos anos e vai ter um gráfico. A gente coloca o nosso label do eixo X, que é o ano, o label no nosso eixo Y, que é o PIB,
E a gente pode colocar também título aqui, por exemplo, a evolução do PIB por municípios, ativar a nossa legenda e pedir para o Matplotlib mostrar o nosso gráfico. Assim, encerrando a vida do objeto que a gente criou, que era a figura. Daí a gente vai ter que criar outro objeto, aqui plt.figure, e setar ele. O que a gente vai querer? A gente vai querer o PIB logarítmico. Como o PIB é uma grandeza que tem uma diferença muito grande entre um município e outro, pegar o logaritmo vai achatar o gráfico, vai ser mais fácil a gente ver relações que antes iam ficar muito difíceis justamente por causa dessas ordens de magnitude. E como o PIB é uma coisa mais multiplicativa do que aditiva, a gente vai estar trazendo ele para a dimensão correta. Temos até um exemplo que é dado em um vídeo do Veritasium, onde ele fala sobre a distribuição Qi quadrado, que é encontrado por muitos lugares da natureza a partir do momento que você tira o logaritmo de um processo naturalmente ocorrente. É a beleza do logaritmo natural. Voltando aqui, por exemplo, a gente vai criar uma figura 10×6, aqui, por exemplo. A gente vai plotar um histograma nela. A gente vai pegar as cidades por PIB logarítmico, fazer 100 faixas de valor, com a transparência aqui, a gente pode setar ela também para 0,7 para o gráfico ficar um pouco transparente, caso a gente queira colocar outros gráficos na nossa figura eles apareçam. Vamos definir as labels do eixo X de uma maneira bem mais específica. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os quantis, a gente está dividindo o nosso histograma efetivamente por 100 quantis, né? Porque a gente tem 100 bins a quais os valores logarítmicos podem ser jogados. Mas o que nos realmente interessa é o valor original. Ou seja, a gente tem que substituir as labels do eixo X pelas labels elevadas à operação da exponenciação. Uma maneira de achar isso é substituindo... A gente não quer também que tenha 100 tickers no nosso gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir o nosso gráfico em 8 tickers apenas, só que separados por quantis. Então vai ser desde o quantil 0 até o quantil 10. Porque sempre vai ter 2 a mais do que o que a gente divide. Vai ter o 0, 1 oitavo, 2 oitavos, até 7 oitavos, 8 oitavos, que é o 1. E a gente vai colocar isso nos nossos tickers. Então, plt.tickers, o que a gente vai fazer? A localização desses tickers vai ser dada pelo primeiro argumento e o nome que vai ser dado a ele é o segundo. Ou seja, a gente vai pegar e a gente vai achar a localização no nosso plot logarítmico dos tickers que a gente quer pôr, mas a gente vai pôr o valor original deles rotacionados 45 graus. Aqui a gente vê o poder do nosso Matplotlib, que ele realmente nos deixa fazer qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente lute um pouco com a API deles, que é muito complicada e geralmente você tem que ficar consultando o site para fazer alguma coisa decente. Mas ele pode fazer tudo. A gente vai definir os labels também e gerar o gráfico. Vamos lá. Aqui tem a evolução do PIB por município dos top 5, que a gente vai ver que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. São Paulo realmente tem um PIB astronomicamente maior do que qualquer outra das cidades do top 5. E de 2020 a 2022 teve um aumento considerável. Aqui a interpolação é linear, porque é um gráfico do plot do Matplotlib. Você poderia fazer, por exemplo, interpolações de splines nesses pontos aqui, que não seria necessário, porque o PIB é realmente uma coisa que é contabilizada uma vez por ano, não faria sentido. E aqui é a distribuição de PIB dos municípios, muito interessante. Bem, aqui está o valor exponencial deles, porque antes de começar a gravação eu troquei para a gente ver as diferenças. Mas a gente pode pegar aqui e tirar esse nplog. A gente pode, em vez de pegar do log, a gente vai pegar do PIB normal, como a função logarítmica natural é crescente, não vai mudar os nossos quantis. A gente pode criar o gráfico aqui com os valores dos quais eu estava falando sobre. A gente consegue ver que o crescimento dos valores é exponencial, eles ficam ridiculamente grandes, então fica difícil a interpretação aqui no gráfico. A gente vê que realmente o número de outliers à direita é muito maior do que os à esquerda. E, bem,
nenhum município pode ter PIB negativo, a não ser que esteja muito problemático. Então, realmente, a gente consegue ver aqui. Por exemplo, o PIB médio aqui é 74.285. Esse quantil aqui, o quantil meio é 112.417. E aqui é a frequência a qual ele tem. Então, o nosso top 1 aqui de frequência é quase 3 mil municípios com um PIB na mesma região ali, dentro de 2 casas decimais, né? Porque a gente tem 100 bins. Já no Seaborn, é uma sintaxe mais simples, fácil para análise exploratória de dados, já que ele usa KDE e já tem um visual mais moderno de fábrica. Assim. Aqui a gente vai fazer o gráfico da distribuição do PIB por região e a gente vai fazer um box plot para comparação do PIB por região também. Aqui eu já peguei o X com o PIB logarítmico, porque daí vai fazer muito mais sentido, mas a gente pode criar os dois gráficos para ver a diferença entre eles. E aqui a gente vai pegar o nome da grande região e usar o PIB, o Y como PIB. Vamos plotar primeiro os dois PIBs logarítmicos e depois os dois PIBs normais, para termos a diferença aqui. Bem, aqui é a distribuição do PIB por região. A gente consegue ver que a região Nordeste tem uma distribuição de PIB muito mais centrada aqui no 12, que é aqueles valores originais do qual eu tinha falado que a gente precisava substituir, porque não é muito indicativo o que 12 significa exatamente, mas, bem, a gente consegue ver que a mediana de todas essas distribuições de PIB realmente se encontra ali por volta dos 12, algumas com uma variância maior do que outras. O Nordeste definitivamente é a com as menores caudas, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, que Sudeste tem a cauda dela muito alargada para a direita, indicativo realmente aqui é São Paulo e as cidades dessa região que tem um PIB gigantescamente maior, até pelo número de população delas. A gente consegue ver aqui, por exemplo, que a curva do Sudeste é bem mais baixa, a densidade dela é bem mais distribuída, tanto para a esquerda quanto para a direita, que então vai ter um viés tanto diferente da curva, por exemplo, do Sudeste ou do Sul. E essa é a comparação do PIB por região logarítmica. A gente vê realmente que a mediana de todos está ali por 12 e o Sudeste, todas as regiões apresentam outliers para cima, mas não muito outliers para baixo. Justamente é isso que eu estava falando quando eu falei entre média e mediana, que realmente a média seria puxada muito mais para cima do que para baixo, e a mediana nos traz uma perspectiva um pouco melhor dos dados que a gente tem aqui hoje, né? E definitivamente a região com a maior spread é o Sudeste. Bem, mas a gente também tem os gráficos não logarítmicos, e agora vai chegar no ponto que eu estava querendo fazer, que eles não são tão interessantes. A distribuição de PIB por região, ela é completamente dominada pelo Nordeste. É assim, sem comparações, a gente não consegue interpretar nada dele. E a nossa comparação de PIB por região também. E aqui a gente consegue realmente ver o quão os outliers do Sudeste são muito maiores do que de outras regiões, e a gente certamente sabe qual que é essa cidade aqui no topo. A gente até vê aqui, ó, ele realmente sobe um pouco, mas em um gráfico logarítmico está um pouco acima dos outros, significa muita coisa. Bem, pela aula de hoje era isso que a gente queria trazer aqui para vocês. Eu agradeço muito pela atenção e pela oportunidade de estar aqui dando mais uma aula no nosso curso de Python. As listas estarão disponíveis no nosso repositório e vocês também encontrarão mais informações tanto no site da Dev como no seu Instagram. Agradeço muito e obrigado a todos.